Então, iniciamos a disciplina de banco de dados. Ela tem uma carga horária aqui de 128 horas. Ela é dividida em 4 aulas semanais no segundo semestre, mais 4 aulas semanais no terceiro semestre. Então, de ementa, diz assim, que a gente vai fazer uma introdução ao banco de dados em relação a conceitos, definição, aplicação, análise sobre os modelos que mais existentes em relação às linguagens. Então, o banco de dados, por si só, ele não tem utilidade, ele tem utilidade em sistemas. E em sistema é utilizado uma linguagem de programação para ser criado. Cada sistema, cada software, cada RP. E a elaboração de um projeto de banco de dados, ela é estudada para a gente poder fazer isso na prática, né? Então, ela tem uma linguagem específica de consulta, que é chamada de SQL. Temos algumas partes que a gente vai envolver programação, mas as disciplinas, tanto de web quanto de linguagem de programação, que elas estão mais voltadas, digamos assim, à aplicação com o banco de dados. E, até então, no primeiro momento, nós vamos estudar esses conceitos. Os primeiros que são teóricos, depois a parte prática, né, de banco de dados. Então, temos os conteúdos estruturantes. Né? Então, essa primeira parte aqui, ela é bem teórica. Né? Vamos passar ela explicando cada conceito dessa teoria. Depois temos a questão de modelagem. Aqui já começamos uma parte bem prática. Então, vamos utilizar softwares para fazer essa parte. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos, né, de banco de dados, alguns modelos de projetos que a gente tem. E essa parte aqui em diante já é mais para o terceiro semestre, tá? Que é a questão de linguagem de consulta, linguagem de manipulação de dados, né, que é o SQL em si. E a gente já consegue englobar a questão de aplicativos, de softwares, né, de páginas que envolve o banco de dados. Se der tempo, a gente começa nessa parte aqui em relação ao terceiro semestre, mas normalmente a gente fica nessa parte aqui, né, e tem a parte teórica e logo em seguida a parte prática. Os softwares eu vou explicar mais para frente que a gente vai usar, mas a gente vai utilizar basicamente dois e depois eu passo para vocês os instaladores, né? São softwares que a gente usa de maneira gratuita, né? Então pode ser baixado, pode ser feito a instalação no computador de vocês sem problema nenhum. Durante as aulas a gente vai ver que alguns bancos de dados não são free, eles têm que ser pagos, né? Mas não é o caso dos que a gente vai utilizar nas aulas aqui. Em relação à apostila, então, como eu falei, tem poucas páginas, né? Então 22 páginas vai ser o suficiente aí para a gente trabalhar, principalmente a parte teórica aqui de início, e depois a parte prática tem bastante exercício para a gente fazer, né? Vamos ter os conceitos, os tipos de dados, então aqui já começa a trabalhar um pouco daqui, eu passei ali para vocês em termos de conteúdo e que está na ementa. Vou falar para vocês rapidamente aqui sobre as avaliações, então nós vamos ter avaliações práticas, valendo nota, né? Vai ter a parte valendo 5, é metade do bimestre. E depois a avaliação vai ter valendo 5 também. E cada avaliação tem a sua recuperação. Então, eu vou avisar com antecedência, não vai ser no mesmo dia de aula colocada a avaliação. Vai ser avisado sempre com antecedência para vocês se prepararem também. Então, quanto o trabalho prático, tanto quanto a prova que a gente vai fazer da disciplina. Aqui eu vou começar a apostila, então, e depois eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco do software, né, que a gente vai utilizar também para tentar deixar mais claro o que é um banco de dados. Primeiro, assim, tem uma imagem na apostila que mostra o que seria um banco de dados, o que as pessoas que, principalmente que não é da área de TI, imaginam o que é um banco de dados, né? Aqui a gente tem um banco de dados de jogos, dados de jogar. Então não tem nada a ver o nosso banco de dados com isso aqui. O banco de dados,
na verdade, é o quê? É uma estrutura com conjuntos de registro dispostos. Essa estrutura ela é regular, ou seja, ela não tem uma estrutura que a gente define dinamicamente, depois ela vai sendo modificada, a gente tem que fazer essa definição, e depois a gente vai acrescentando dados. Tá? Então, essas formas de utilização de dados, registros, depois a gente vai mostrar para vocês na primeira parte teórica e depois a parte prática. E um banco de dados, ele é usualmente mantido e acessado e feito manutenção através de um SGBD, tá? Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Normalmente o SGBD, ele adota um modelo e esse modelo ele é utilizado por todo o seu estilo de banco. Então a gente vai poder analisar, visualizar que um SGBD, ele tem essa estrutura de banco e todos os bancos seguem o mesmo tipo de estrutura. Então ele é mais conhecido hoje em dia com o formato de tabelas. Então, pensa assim numa estrutura de Excel. Lá eu tenho as minhas linhas e colunas, uma planilha eletrônica. Pensem que cada estrutura de linha e coluna que a gente tem é uma tabela. E cada linha que a gente tem preenchido, né, são as tuplas, né, as linhas. Vou mostrar aqui para vocês como que seria um banco de dados, né, na parte prática. Então aqui nós temos um software, um SGBD, aqui é o PHP-MyAdmin. Esse PHP-MyAdmin, ele trabalha com um tipo de banco de dados que é o MySQL. Tá? A gente vai trabalhar com ele na prática também. Então a estrutura de banco ele é composta de um nome de banco, aí ele é composto de tabelas, e cada tabela tem os campos. Eu tenho que fazer o login novamente. E cada campo, daí a gente preenche com os dados, que daí a gente chama de tupla. Tá? Então, os dados em si são as linhas que aqui eu coloquei na apostila e chamei de tuplas. Tá? E as colunas são os nomes dos campos. A gente tem essa estrutura bem definida aqui. Então, aqui, como eu falei que ia fazer um resumo na aula de vocês, né, vou fazer aqui um resuminho. Então, banco de dados, temos este resumo. Tá? Então, uma estrutura bem definida, em forma de tabelas e campos e registros. Então, esses registros também são chamados de tuplas, tá? Que são esses daqui. Para controlar um banco de dados, a gente precisa de um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. As tuplas são os nossos dados em si. Vou mudar a fonte aqui, porque eu não gosto dessa fonte. Então, agora aqui eu vou ter o meu SGBD, que é o PHP-MyAdmin. Até vou colocar aqui no resumo. Ó. Então, o que a gente viu na aula? PHP, My, e o banco de dados que nós veremos nas partes práticas, né, nas aulas práticas, vai ser o MySQL. Está demorando para entrar no banco. Enquanto isso, vou seguir aqui na apostila e falar para vocês que o início do banco de dados, dos primeiros SGBDs, surgiu
basicamente com o início da computação, quando se teve necessidade de fazer armazenamento de informação, né? Então, inicialmente, os discos que a gente tinha para armazenamento, eles eram enormes, mas a capacidade em termos de tamanho de arquivos, né, era bem reduzida. E inicialmente era feito em arquivos, né? Como que são esses arquivos? Pense no arquivo TXT. Pense que toda a informação que a gente tem no computador fosse gravada em arquivo TXT, arquivo texto. Então, inicialmente era assim. E os primeiros bancos de dados surgiram com esse intuito de organizar as estruturas, deixar de ter dados repetidos, porque dados repetidos geram informação que não seria reutilizada. Então, cada informação repetida significa uso a mais de um disco. Pensa assim, que se eu tinha um disco para armazenar 100K de informação, hoje a gente sabe que isso é irrisório, se tivesse informação repetida, aí sim a gente estaria utilizando dados em demasia, sendo que a gente tinha pouco recurso para fazer armazenamento de informação. E com isso, né, a gente teve a chamada estrutura de banco de dados criado. Aqui tem um resumo de como que um software de banco de dados funciona com a interligação de hardware e software com o usuário, né? Então, hoje eu posso fazer para vocês assim um comparativo bem interessante. Pense que vocês vão fazer um cadastro num site, ou seja de compra, ou seja um e-mail de vocês. Hoje, nenhuma informação de vocês está armazenada em arquivo, ela está no banco de dados, tá? Então, se você vai fazer um cadastro, depois vai ter um login e senha, seja esse login por e-mail, seja por CPF, seja por um login criado, essa informação está armazenada em um banco de dados, tá? Então, esse banco de dados ele tem as informações, ele é controlado por um SGBD, nele tem uma interface, né, que liga entre o banco de dados e os usuários. Então, aqui precisa ter hardware e software, tanto para fazer autenticação, para fazer alteração, para fazer permissão de dados, tá? Então, esse seria mais ou menos o funcionamento que a gente tem de banco de dados em relação ao que a gente precisa armazenar de informação, tá? Deixa eu ver se acabou entrando aqui. Vou tentar acessar de novo. Enquanto isso, vou falar rapidamente para vocês aqui a questão dos tipos de banco de dados, tá? Os bancos de dados, eles podem ser classificados de várias formas, né? Uma delas é enquanto a arquitetura do banco. Essa arquitetura, ela diz muito em relação à estrutura de hardware, né, que está organizado o banco de dados. Como assim estrutura de hardware? Pensa assim, numa estrutura centralizada, existe uma aplicação que vai acessando e o armazenamento, o banco de dados, ele está em apenas um computador. Geralmente ele precisa ser um servidor, né? Então, se eu preciso ter várias informações, ela sempre vai estar num servidor só, que daí é o sistema centralizado, tá? O descentralizado seria o contrário, ou seja, eu tenho a informação, tenho o banco de dados em vários servidores. Então, isso pode ser útil de várias maneiras, né? Vamos pensar nas facilidades. Então, se eu perder uma informação em um servidor, eu tenho outro para poder acessar. Em termos de backup, em termos de segurança, eu posso ter em um, posso armazenar outro como backup. Se eu perder um, eu tenho o outro, né? Questão de agilidade, eu consigo ter digamos, uma certa agilidade se eu puder acessar em mais de um computador por ele estar descentralizado. Temos também os distribuídos. Ele é muito semelhante ao descentralizado, porém, os dados eles ficam distribuídos principalmente para levar vantagem em questão de processamento. Então, pensa assim, se eu tenho um processamento em um computador, levaria 1 minuto, se eu tenho um sistema distribuído, eu conseguiria reduzir esse tempo ou pela metade, ou 1/3, 1/4, assim por diante, né? Então, questão do sistema de dados, de banco de dados distribuído, né, em hardware, seria mais para isso. E já o replicado, ele é muito focado na segurança, tá? Segurança de dados, por quê?
Hoje a segurança, além da importância que nós temos para usuários não acessarem dados indevidos, a questão de roubo de dados ela está sendo muito frequente. Então, um sistema replicado ele foca muito na segurança. Eu ter um dado armazenado e o mesmo dado está em outro servidor, em outro computador, armazenado também de maneira segura. Então, se tiver uma invasão, um sistema replicado, normalmente ele é separado dos demais. Porém, a mesma informação ela vai estar em mais de um computador. Então, ele é muito focado na segurança. Então, vou colocar aqui no nosso resumo tipo de banco de dados. Temos o centralizado, descentralizado, distribuído e o replicado. E deu ruim aqui. Vamos ver se ele consegue recuperar aqui. Até que conseguiu. Fazer de maneira diferente. Vamos ver se ele faz. Fez. Então temos esse tipo de banco de dados. E esse daqui, então, diz muito em relação ao hardware deles, tá? Vou colocar aqui entre parênteses. Depois nós temos, vamos estudar a parte dos tipos de banco de dados em relação a demais tipos de estrutura. Então, isso aqui diz muito ao hardware deles. Agora eu vou falar um pouquinho dos SGBDs. Então, a gente tem vários SGBDs. Como eu falei, o SGBD nada mais é do que o software, né, o aplicativo que controla um determinado tipo de banco de dados. Hoje a gente tem vários SGBDs, né, então eu mostrei para vocês o PHP-admin, mas existem outros que também podem controlar o mesmo tipo de banco, que é o que a gente vai estudar, o MySQL. Um dos mais comuns que a gente tem, além do MySQL, hoje que a gente tem o Postgres. Tá? Então, o Postgres ele é um banco de dados também livre. A gente pode utilizar ele tanto para estudos quanto para construir sistemas. O MySQL hoje ele não é totalmente livre, né? Vou tentar explicar. Então, se você fazer um sistema e ficar ele para você, ou que nós aqui estamos tentando aprender em relação às aulas, ok, você pode usar o MySQL. Mas se você fizesse um sistema e for revender esse sistema, aí na teoria você teria que fazer um pagamento de royalties para a empresa que controla a MySQL, tá? Que ela é uma fundação sem fins lucrativos, né, mas ela tem essa particularidade. E temos vários outros tipos de banco. Um bem famoso é o Oracle. Esse sim, ele é pago, né? Existe uma versão gratuita para estudante. Então, universidades, escolas, elas têm uma versão do Oracle até certo ponto gratuita. E quando se fala em relação comercial, ou seja, construir sistemas com o Banco Oracle, então além de comprar a licença do sistema, aí precisa comprar também a licença do banco. Tá? Um dos mais utilizados também
Firebird, tá? DB2, até tempos atrás, era bem utilizado. Temos algumas da Microsoft, que dentro do Visual Fox Pro, ele é uma linguagem também de programação, mas também tem seu banco de dados. Tá? O Axis, abre um parênteses aqui, que muitos não o consideram um banco de dados. Tá? Ele tem a estrutura de tabela, assim que a gente vai estudar, tem estrutura de campos, assim por diante, de chaves, mas alguns não consideram o Axis como sendo um banco de dados. Tá? E desses daqui, né, como eu falei que a gente vai estudar, que a gente vai focar, vai ser realmente o MySQL. Tá? MySQL vai ser o banco de dados que nós vamos estudar. Então, se perguntarem para vocês, alguém que vocês chegarem e falar, eu faço técnico informática, se tudo banco de dados, aí vocês falam sim. Qual banco de dados vocês estão estudando? Então, vocês vão falar o MySQL. Né? E qual o software, o SGBD que vocês estão usando? É o PHP MyAdmin. Então, mais para frente, eu vou passar para vocês o instalador, vou explicar como é que funciona ele certinho.